Principalmente reduzir industrializados, colocar mais comida de verdade, colocar mais nutriente mesmo para o paciente, para a gente fortalecer essa barreira intestinal, que é isso que vai melhorar a qualidade do intestino. Tem aquele paciente que chega no consultório e fala assim: ai, meu intestino é maravilhoso, eu consigo ir ao banheiro 3, 4 vezes ao dia, sempre depois que eu como, e não é só isso, né? Bem-vindo a mais um episódio do meu podcast, que eu quero sempre trazer temas de saúde, beleza, qualidade de vida. E hoje nós estamos aqui com a Laila, que é uma nutricionista, mas que tem um diferencial, né, Laila, que a gente estava conversando, que você tem muito essa visão da nutrição voltada para o equilíbrio do intestino, sendo que hoje, né, na visão da medicina integrativa, a gente fala que o intestino é a base de tudo, né, é o começo de tudo, porque realmente é um órgão que faz essa interface entre o meio interno e o meio externo. Então, da mesma forma com a pele, né, o intestino, a gente hoje tem essa preocupação, né, na área médica integrativa, que é preservar essas barreiras. Sim. Mas eu queria saber, assim, na sua prática, já que você tem esse foco, quais seriam as condições mais frequentes, né? Onde você tem um desajuste aí nessa função intestinal, e quais são as estratégias alimentares para isso? Sim. Bom, então, é bastante coisa que eu perguntei. Hoje a gente tem mais essa visão, né, que o intestino tá ligado, tem eixo com todos os órgãos do corpo, né? Então, pele, cérebro, fígado. Então, há várias desordens que ocorrem no nosso corpo, né, no nosso organismo, pode ser em decorrência de uma permeabilidade intestinal aumentada, né, que a gente chama de leaky gut. Sim. Que isso, né, permite que entre mais bactérias, mais toxinas no nosso intestino. Mais proteínas, né? Também, exatamente. Né? E aí, a longo prazo, essa inflamação de baixo grau, né, leva a consequências, desbioses, doenças autoimunes, doenças da pele, né, e várias outras manifestações aí, doenças intestinais. E aí, como que normalmente você faz esse diagnóstico, ou é um médico que faz, e como que você faz a intervenção com a alimentação? Quais são as estratégias para isso? O nutricionista não faz diagnóstico, o diagnóstico é sempre médico. O que a gente faz é um levantamento, né, um questionamento durante a consulta do que pode provavelmente ser os sintomas que estão ali, que o paciente manifesta. E a partir daí a gente até começa um tratamento, porém sempre encaminhando para um profissional médico, né? E principalmente gastroenterologista. E aí a gente tem visto crescer muito desbioses como a SIBO, né? Que é o supercrescimento bacteriano, a SIFO, que é um supercrescimento fúngico, doenças inflamatórias intestinais, que... aí vem a doença de Crohn, né? Gastrite eosinofílica. E então, a partir disso, tendo o diagnóstico médico fechado, né, por exames, aí a gente começa o tratamento direcionado. E aí, vamos supor, você falou aqui da SIFO e falou da SIBO. Isso. Como que é a estratégia alimentar? Você retiraria alguns alimentos? Como que é isso para as pessoas poderem se familiarizar com isso? A SIBO, né? Vamos pegar o exemplo da SIBO, né? Que é o que mais hoje em dia aparece no consultório, que é o supercrescimento bacteriano. Então, quais as estratégias que a gente usa para tratá-las? Além de, com certeza, o tratamento medicamentoso, que não é excluído, então a gente usa classes de antibióticos, né, para tratar. Porém, quando o paciente usa apenas antibiótico, provavelmente ele vai ter uma volta, né, dessa desbiose. E aí que entra a importância da nutrição, né? Então, não é só tratar com medicamentos, é tratar com nutrientes, né? Então, fazer estratégias anti-inflamatórias, suplementação, né? Então, hoje a creatina, a gente sabe que não é só para ganho de força, ela também ajuda na melhora da barreira intestinal, né? Na melhora dessa permeabilidade. O ômega 3, né, os alimentos que são altamente fermentáveis, né, que são os carboidratos fermentáveis, que são os FODMAPs.
A gente também faz uma redução na dieta desses FODMAPs, né? Então, alimentos como cebola, alho, feijões, a lactose, as farinhas, né? Então, esses alimentos a gente tenta reduzir e, principalmente, reduzir industrializados, colocar mais comida de verdade, colocar mais nutriente mesmo para o paciente, para a gente fortalecer essa barreira intestinal, que é isso que vai melhorar a qualidade do intestino. E aí, no caso da SIFO, quando é uma hiperproliferação fúngica, é a mesma estratégia? São estratégias parecidas, a gente também faz a redução dos FODMAPs, porém a gente alia estratégias antifúngicas. Até seria interessante você falar dos FODMAPs, né? Porque muitas pessoas não têm. Como que você conceitua esses considerados FODMAPs? Sim. Bom, FODMAPs é uma sigla, né, de vários tipos de carboidratos que são mais fermentativos. Então, a gente come e a gente sente mais desconforto quando come. E algumas pessoas são mais sensíveis a esses FODMAPs. Pode ser uma sensibilidade transitória, né, que no caso da SIBO, da SIFO é mais comum, ou mais permanente, no caso da síndrome do intestino irritável, que a gente está vendo muito também hoje em dia. Né? E quais seriam esses carboidratos mais comuns? Os mais comuns e mais fermentativos são esses que eu falei, né? Cebola, alho, a lactose, né? Presente nos laticínios, a farinha, né? Todo mundo fala bastante do glúten, mas na verdade é por conta dos polióis, né? Que são os carboidratos fermentáveis que tem na farinha. Então a gente pede para reduzir bastante da dieta esse tipo de carboidrato, que é o que causa realmente mais desconforto. E cebola e alho tem esses carboidratos também? Também tem. Interessante, porque a gente nunca associa uma cebola e um alho com carboidrato, né? Sim. E o pessoal fala muito de lactose, né? Sim, glúten e lactose são os principais, exatamente, né? E aí você então restringiria esses tipos de alimentos que são considerados FODMAPs, vamos dizer assim. Está dentro desse grupo de alimentos, né? Exatamente. Agora você falou do intestino irritável também. Aí como que seria a estratégia alimentar nesses casos? Já nesse caso, na SIBO e na SIFO, a gente não faz a restrição severa dos FODMAPs. Então, a gente considera alguns mais fermentativos que vai piorar sintomas, né? De distensão abdominal, dor, gases, diarreia ou constipação. Já na síndrome do intestino irritável, a gente faz um protocolo. Então, são 8 semanas, mais ou menos, depende do paciente. Mas, na maioria dos casos, 8 semanas de restrição, né, de eliminação total desse grupo de carboidratos fermentáveis. E depois a gente vai fazer a reintrodução 1 a 1. Então, nunca, por exemplo, nunca eu vou colocar para o meu paciente comer brócolis e feijão e cebola no mesmo dia, nessa fase de reintrodução. Então, por exemplo, o brócolis também seria um FODMAP. Sim, também. Então, vamos fazer o brócolis primeiro, que o paciente gosta de brócolis. Então a gente começa com uma dose bem pequenininha, no segundo dia a gente coloca já mais um pouco, no terceiro dia a gente coloca a dose completa. Vê como que ele reage. Exatamente. Via tolerância, foi legal? Beleza, então a gente anota essa informação e parte para a próxima. Então, uma das estratégias não é só retirar, é você tirar, mas reintroduzir cada um para sentir exatamente qual seria, porque não quer dizer que ele tenha uma intolerância a todos. A todos, né? Então, assim, pode ser individual. Sim. E pode acontecer também disso ser temporário, por exemplo, no momento ele ter por um determinado alimento e depois não. Pode sim. Isso acontece bastante nas desbioses, então o intestino fica mais permeável, né? E, consequentemente, a gente gera mais sintomas. Sim. Então, gera mais sintomas em relação aos FODMAPs, tem a intolerância à histamina também, que tem os alimentos que têm alto teor de histamina, e pode ser transitória numa desbiose. A alergia ao níquel também pode ser transitória. Então, a gente conseguindo fortalecer essa barreira, né, dar nutrientes para o intestino, a gente consegue reestabelecer essa barreira e consegue reintroduzir os alimentos.
Então, na sua visão de nutricionista, fora a retirada desses alimentos e reintrodução gradativa, o que mais você faz para reforçar essa barreira? Qual que é a tua estratégia que normalmente você mais utiliza? Mudança do estilo de vida é a base, né? De tudo. E aí, em que sentido? Ser mais ativo fisicamente, então procurar fazer uma atividade física é muito importante, não é só alimentação. A gente cuidar da saúde mental desse paciente também é muitíssimo importante. Porque isso altera a barreira. Exatamente. Modulação de estresse é uma coisa, assim, super importante. Então, a gente acaba sendo bem multidisciplinar, né? Um acompanhamento multidisciplinar, porque senão a gente não vai ter sucesso nesse tratamento. Sim. E da parte nutricional, além dessa estratégia alimentar, a gente também entra com suplementação. Quais, né, que você mais utiliza, que você gosta? Creatina, ômega 3, a cúrcuma, que é bastante anti-inflamatória, né? O felodendron, que é um nutracêutico também, que é capaz de modular a ação de bactérias no intestino. A suplementação de enzima digestiva também é bem importante. Tratar o estômago é muito importante, porque desbiose não é só no intestino, né? Então, a gente tem que olhar para esse estômago desse paciente também. Então, tá sentindo dor, toma ou faz uso de prazóis, né? A longo prazo, já fez uso de muito antibiótico, anti-inflamatórios. Tudo isso vai destruindo, né, a nossa barreira de proteção. E pode levar a uma hipocloridria, né, que é a baixa produção de suco gástrico do estômago, ou uma hipercloridria, que daí já é a gastrite, né, que pode levar a úlcera. Então, é um olhar como um todo para a gente conseguir melhorar esse intestino. E hoje, o que mais você vê na tua prática? O que mais está acontecendo, assim? Eu vejo bastante SIBO. Tá. Pego bastante paciente, assim, com suspeitas de SIBO, que a gente acaba encaminhando para o colega para fazer o teste, né, de hidrogênio expirado, que é o teste que faz o diagnóstico da SIBO. E aumento de permeabilidade intestinal, que é o leaky gut, a grande maioria das pessoas tem, que vai ser caracterizado por umas fezes mais amolecidas, né, ou uma constipação. Então o paciente relata que vai uma vez na semana, ou tem aquele paciente que chega no consultório e fala assim: meu intestino é maravilhoso, eu consigo ir ao banheiro 3, 4 vezes ao dia, sempre depois que eu como. E não é só isso, né, a gente precisa ter um padrão de fezes, né, então a gente tem uma escalinha que a gente mostra para o paciente como que as fezes têm que estar. Não pode ter pedaço de alimento nas fezes, né? Não pode ter muitos gases. Então, vai muito além de só evacuar todos os dias. Agora, você sente que essas questões estão mais ligadas, muitas vezes, ao hábito alimentar, favorecendo, ou a questão do estresse, como a gente conversou? O que você percebe mais como relacionado ao desencadeamento dessas questões na tua prática? A gente vive estressado, né? A gente é uma geração estressada, isso a gente leva muito em consideração. Você sente que o estresse interfere bastante? Sim, mas assim, o padrão alimentar, né? Hoje a gente tem muito acessível os industrializados. E o que traz com eles? Agrotóxicos, emulsificantes, corantes, conservantes, e isso tudo já está mais do que comprovado cientificamente, que a gente fala que são os xenobióticos, né? Então, eles vão a longo prazo atuando na barreira do intestino, aumentando essa permeabilidade e gerando inflamação no nosso corpo. Então, o estilo da alimentação também interfere muito. Eu acho que são duas coisas. A nossa alimentação está extremamente, né? Sim. Vamos dizer, com essas características, e também a questão do estresse, né? Então, o intestino fica como um alvo para tudo isso, né? Para essas alterações. Sim. E eu acho que é cada vez mais frequente, você tem percebido, assim, dos pacientes que você atende, a grande maioria
tem mais questões intestinais. Sim, a grande maioria. Para você atuar com esse foco. A grande maioria tem sim, apresenta algum tipo de sintoma que a gente já levanta ali a anteninha e fala, opa, aqui tem alguma coisa errada. E o mais comum são os pacientes irem direto para você ou irem primeiro no gastro e depois a partir daí e vir para você? Como que as pessoas hoje se colocam? Eles têm já essa postura de tentar já procurar direto a nutricionista? Como que tem sido? Geralmente procura por outras questões, por questões estéticas, né? Então eu quero melhorar meu desempenho no esporte, eu quero emagrecer um pouquinho, e daí durante a consulta a gente vai levantando essas questões, e além, assim, hoje a gente consegue pela rede social disseminar mais informação, então, Sim, eu vi que você fala de intestino, eu me identifiquei, né? E aí, na consulta, a gente levanta as hipóteses e encaminha para o médico. Mas, ao contrário, também acontece. Tá. Você falou um ponto importante. Realmente, hoje a rede social acaba contribuindo, né, para divulgar essas questões e muitas vezes a pessoa já vir por conta própria, né? Sim. Agora, normalmente, você encontra mais questões que estão ligadas exclusivamente com o intestino ou associado ao estômago? Como que você vê na sua prática isso? Porque como a gente viu, muitas vezes o processo começa a nível de estômago, né? Tem muito paciente com bastante queixa gástrica. Junto. Sim. E a maioria das pessoas, às vezes, faz uso dos prazóis, né? Sim. Sem um acompanhamento médico. Eu não tô falando que nunca pode se usar o omeprazol. Sim. Mas tem que ter um acompanhamento médico, né? E o pessoal faz um abuso, assim, abusa um pouquinho, né? Sim. Eu acho que você está trazendo coisas super importantes hoje pra gente que tá visando aqui trazer conteúdo de saúde, bem-estar, que é desde essa parte da digestão, né, do estômago, e desde a questão mesmo de você conseguir preservar essa barreira intestinal, mas considerando que você tem outros fatores envolvidos, que não são só fatores ali locais, né? O estresse, o estilo de vida, tudo isso pode interferir nessa funcionalidade, com certeza, gerando alterações não só próprias ali do intestino, né, sintomas, mas repercutindo para outras questões do corpo. Então, eu acho muito importante, né, você tá aqui hoje, né, trazendo esse olhar, trazendo o papel da nutrição para isso, porque é um conjunto que vai determinar o nosso bem-estar e saúde. Então, muito certeza. Obrigada, Laila. Eu que agradeço. Pela sua explanação e explicação e, enfim, trazer esse conteúdo que eu acho que é a base para a saúde. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço.